Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril. Nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 3, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Ó Senhor Jesus, o Senhor ali realmente deseja que a gente enxergue o que de fato é a igreja. Senhor Jesus, a igreja tem o seu conteúdo, a sua expressão e tudo isso se encontra na verdade. E essa verdade é o próprio Deus, ó Senhor Jesus. Por isso ele deseja dispensar para cada um de nós Ele mesmo. Através da fé, existe a fé que está fora de nós, que é tudo aquilo que Deus é, que Ele realizou, mas Ele deseja colocar essa fé dentro de nós. E o veículo que Ele quer usar é a sua palavra. Então hoje o mundo ele quer tirar o crédito da palavra, quer descreditar, quer desacreditar a palavra de Deus, Senhor Jesus, para que a gente não receba a palavra de maneira correta. E também Ele quer usar de muitas distrações para poder saquear todas as preciosidades da palavra, para que a gente não entenda, para que a gente não aceite, para que a gente rejeite a sua palavra. Mas nós, como cristãos, precisamos estar atentos, pois o Senhor deseja falar com cada um de nós, Ele deseja nos encher com o seu próprio ser. Não vamos nos distrair, mas vamos ficar cada vez mais atentos, amando, valorizando, guardando, buscando o falar de Deus cada vez mais. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora a leitura bíblica. João capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Romanos capítulo 10, versículo 17, na versão Nova Almeida atualizada. Ó Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A fé, o conteúdo da verdade. Ó Senhor Jesus. O diagrama abaixo ilustra a economia neotestamentária de Deus. O círculo à esquerda representa a fé objetiva, a pessoa e a obra de Deus, aquilo em que nós cremos. Do lado direito, há 3 círculos concêntricos que representam as 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito. No espírito, a parte mais interior do homem, está um pequeno elemento chamado fé, a fé subjetiva. O objetivo do plano de Deus é colocar a fé objetiva dentro de nossa fé subjetiva. Para isso, precisamos estar conectados com Ele. O transporte dessa fé se dá por meio de um caminhãozinho, que na figura representa a palavra. Ó Senhor Jesus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, conforme lemos. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em grego, a palavra pregação nesse versículo é mais bem traduzida para ouvir. E assim, a fé vem pelo ouvir. Nossos ouvidos, órgãos ligados à função auditiva, são a porta de entrada para recebermos a palavra. Por isso, a Bíblia insiste em tantos lugares: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não ouvimos a palavra de Deus, não recebemos a fé. Ó Senhor Jesus. A fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, é o próprio Cristo. A princípio, ela está fora do homem, conforme ilustra o círculo à esquerda, na imagem acima. Portanto, quer o homem creia ou não, a fé sempre existirá, pois diz respeito a Cristo e a tudo o que Deus é. Cristo é o conector central do universo. Nele, tudo subsiste. Sem ele, o plano de Deus entraria em colapso. Ó Senhor Jesus. Como bem demonstra a ilustração, o caminhãozinho, que é a palavra, transporta a fé para o nosso interior. Quando ouvimos a palavra, podemos recebê-la ou não. Se dissermos sim, ela pode ser depositada no mais íntimo de nosso ser, que é nosso espírito.
produzindo a fé subjetiva. Dessa forma, é imprescindível que ao ouvir a palavra digamos sim, aceitando-a. Esse processo ocorre em nossa mente, parte líder da alma, que entende a palavra ouvida. Nossa vontade decide recebê-la e nossa emoção sente prazer em aceitá-la. Experimente agora mesmo dizendo: sim, eu aceito a palavra do Senhor. Consegue sentir algo? Percebe o prazer de receber a palavra do Senhor? Neste momento, a fé é depositada em seu espírito, gerando a fé subjetiva, que é sua experiência íntima com Deus. Ó Senhor Jesus! Lemos no Evangelho de João: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ao recebermos a palavra, surge em nosso interior a fé subjetiva, que vai crescendo cada vez mais, à medida que cremos no falar de Deus. Como já vimos em outra oportunidade, nossa fé é para crer. Ela só tem utilidade se cremos. Deus sempre vai enviar, por meio da palavra, um elemento da fé, para que possamos crer e assim Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior. Ó Senhor Jesus! O conteúdo que expusemos até o momento resume bem 1 Timóteo. A fé, por meio da palavra, é depositada no interior de nossa fé. O inimigo quer desviar o caminhão da rota, sequestrá-lo de nós, saqueando a preciosa carga que é a palavra. Precisamos guardá-la e valorizá-la, para que se torne em um estado crescente a fé subjetiva em nosso espírito. Que Deus nos abençoe. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! À luz do que vimos hoje, explica a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva e como esta é formada em nós. Ó Senhor Jesus! A fé objetiva é a fé que está fora de nós, né? É o próprio Cristo. São os elementos, né, daquilo que Deus é. Todo o seu plano, né, tudo aquilo que Ele tem e realizou. Senhor Jesus, essa fé objetiva, ela está fora de nós. Quer a gente creia ou não, ela existe. Ela está lá. Ela é o conteúdo daquilo que Deus quer dispensar. Cristo para nós. Senhor Jesus. Já a fé subjetiva é a nossa experiência íntima com Deus. Ó Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que Deus dispensa para nós através da palavra. Não é simplesmente crer em coisas, mas é receber os elementos da fé. Aquilo que Deus dispensa para cada um de nós. Por isso tem que ver realmente a diferença, né, de receber uma palavra cheia de fé, uma palavra com os elementos de Deus. E isso vai fazer parte da nossa fé. Então a gente precisa sempre ir diante do Senhor para comparar a fé que está dentro de nós com essa que é aquilo que Cristo realizou. Para ver se a fé dentro de nós contém ou não contém Cristo. Senhor Jesus. É isso que faz toda a diferença no nosso viver. É isso que torna a palavra real para nós. Por isso a gente precisa ter a verdadeira fé subjetiva. Os elementos de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus. E perguntou também, né, como que ela é formada em nós. É à medida que a gente recebe a palavra, a gente ouve essa palavra, Senhor Jesus. Aí com a nossa mente a gente entende a vontade, a gente decide receber e a nossa emoção sente prazer em aceitar. Então é receber, aceitar, Senhor Jesus. E esse processo gera um crer na palavra, Senhor Jesus. Hoje o ser humano ele quer ouvir um monte de coisa, né? Então muitas vezes ele não compara, ele não vê qual é a fonte daquilo que ele está recebendo, né? Se está vindo por meio de um canal adequado, Senhor Jesus. Se falar aquilo que ele quer ouvir, já está satisfeito. Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos realmente ouvir a verdadeira palavra, né? Ter o ouvir da fé, Senhor Jesus. É isso que o Senhor deseja nos alertar. Ó Senhor Jesus, que a gente realmente esteja atento para ouvir, né? Aceitar essa palavra, receber essa palavra e crer, Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. Faz com que a gente receba no nosso interior aquilo que vem de fato de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje é a gente ter prazer em receber a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Hoje muitos, não tenho tempo, tem que fazer tudo rápido, vamos logo. Mas a gente precisa gastar tempo, Senhor Jesus, em tocar na palavra, receber, compreender, Senhor Jesus. A gente está recebendo a palavra, ensinamento, mas a gente precisa compreender isso, para que a gente possa realmente buscar a prática dessa palavra. Senhor Jesus, não é feito de qualquer jeito, mas é realmente, né, a gente ir diante do Senhor e ver a direção dele para todas as coisas. É isso que vai nos dar prazer. É isso que vai nos levar a ter um encontro real com Deus. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Ontem a gente viu, né, que o Senhor está preocupado que a gente receba a realidade por meio da palavra. Né? A gente viu que a palavra ela tem um conteúdo, né? Tem a coluna, né? A base é a coluna, né? Que é a expressão, é o conteúdo. Né? A coluna é a expressão da palavra Senhor Jesus. Né? A base, né? Senhor Jesus, ela mostra todo o conteúdo da palavra, ó Senhor Jesus, para cada um de nós. A gente viu ali os 7 itens, né? Durante de hoje até o final de semana a gente vai desenvolver os 3 primeiros, né? E na semana que vem a gente vai falar sobre a piedade, né? Que é a expressão de Cristo na carne. E quando for falar da piedade vai falar dos outros itens, que são os itens subjetivos. E no meio disso tudo, para fazer a ligação, nós temos a vida eterna. Deus ele já nos concedeu a vida eterna. Por isso a gente precisa aprender a exercitar o Espírito. Hoje quando as pessoas falam de Espírito, elas acham que as pessoas que não têm um entendimento, né, da palavra, acham que espírito é simplesmente uma empolgação. E a pessoa ali está com um espírito de competidor, né? Está com um espírito ali, né, para fazer as coisas e tal. Então ela mostra assim, tipo uma característica da pessoa, ou uma motivação para fazer algo. Já no meio de religiosidade, o espírito, né, é algo sobrenatural, é algo que está fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor quer mostrar para nós que a Bíblia fala de 2 espíritos basicamente, né? Um é o espírito maiúsculo, que é o espírito de Deus, e aí a gente vai ver várias formas, né, na palavra. O espírito do Senhor, o espírito de Cristo, o espírito de Jesus, o espírito de Jesus Cristo, e por aí vai. Né? O Espírito, né? O outro Consolador, que também fala a respeito do Espírito, Senhor Jesus. Que tudo isso é, na verdade, o Senhor. Né? Até mesmo o Espírito Santo, que é a maneira de Deus alcançar cada um de nós. Deus ele habita em luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus. Mas como a Bíblia fala, o Filho unigênito, né? Aquele que foi o primeiro, né? Depois se tornou o primogênito, ele veio mostrando para nós quem é o Pai. Ó Senhor Jesus. Mas hoje a gente recebe, né, o próprio Filho, a própria expressão de Deus através do Espírito. Então numa ilustração que os irmãos já deram para nós, é como uma água. A água começa lá no manancial, né? Um manancial profundo, você não vê, está lá escondido. Né? Mas aí de repente surge uma fonte. A fonte começa a brotar água, essa água vai escorrendo, né? E chega até o rio. Senhor Jesus. Então o manancial é Deus Pai. É escondido, ninguém vê. Senhor Jesus. Né? A fonte é Cristo, que veio trazer para nós o próprio Pai. Mas o que nos dispensa, aquilo que Deus é, aquilo que Cristo é, que é a mesma coisa, é o Espírito. Senhor Jesus. Então o Espírito Santo não é só para te capacitar para fazer coisas. A gente precisa perceber que o Espírito Santo é a transmissão daquilo que Deus é para dentro do ser humano. Cristo ele veio como o próprio Deus encarnado. Quando Cristo estava na terra, Deus tinha a liberdade de fazer a sua vontade na terra. Mas Cristo morreu e ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, e hoje nós somos o seu corpo. Então hoje a igreja precisa expressar Deus. A gente vai ver isso com mais detalhe na semana que vem. Ó Senhor Jesus, estou explicando isso aqui só para a gente entender que nós precisamos hoje ter um viver que expressa Deus. Isso se dá através do exercício do nosso espírito. Porque a gente precisa receber aquilo que está no Espírito de Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso mostrou para nós. A fé vem pelo ouvir. Né? Então, a audição, né, ela tem que estar ligada. Senhor Jesus, eu não posso desligar. Né? Uma coisa é eu ter ouvido. Outra coisa é eu usar esse ouvido. Então a gente pode ter ouvido, mas não está ouvindo, não está prestando atenção. Senhor Jesus, como mostrou, a gente tem a fé, mas ela só tem utilidade se você usar ela para crer. Senhor Jesus. Mas as pessoas fazem um esforço, né, para acreditar em tanta coisa, Senhor Jesus, que o interior dela era para estar cheio de Deus, mas está cheio de um monte de coisas que levam a questionamentos, que levam o homem a se afastar de Deus, por duvidar de tudo. Ó Senhor Jesus. E aí muitos hoje ficam só atentando para as coisas exteriores, só para aquilo que se pode ver. Por isso, a semana os irmãos estão mostrando para nós, né? As coisas exteriores, que são tanto conteúdo quanto a expressão de Deus, a gente precisa encontrar isso na palavra. É a fé, que é o conteúdo, é o próprio Deus, é Cristo. A verdade, não é meramente uma verdade bíblica, mas é a expressão do próprio Deus, né? Deus se expressando, é o conteúdo de Deus. Deus ele é a verdade. Por isso que hoje a gente não relativiza a verdade, cada um tem a sua. Não, a verdade é Deus. A verdade
é o próprio Deus. E a gente precisa ser conduzido a essa verdade, que ela vai nos trazer a realidade. A gente vai ver, vai enxergar aquilo que Deus está fazendo. Você não deve esperar só a vinda de Cristo no futuro, mas já viver hoje apressando, né, amando e apressando a sua vinda. Porque é real para nós, aquilo que Cristo está realizando. Isso é a verdade. E nós temos os sãos ensinamentos, os ensinamentos saudáveis. A palavra nos mostra o que é saudável, nos mostra também o que pode nos atrapalhar. E é nisso aí que a gente tem que estar atento, porque o inimigo ele quer desviar o caminhãozinho da rota. O caminhão ele vem, primeira barreira é o nosso ouvido. A gente precisa ouvir, estar atento. Depois a outra barreira é a mente, né, que é a parte líder da alma. Eu preciso crer. Quando a palavra chega para mim, eu recebi essa palavra, eu tenho uma escolha. Eu aceito ou eu rejeito. Senhor Jesus. Ao aceitar, ela, através da minha alma, né, ela faz todo o processo, né? A mente, como a gente viu aqui no alimento diário, né? Ó Senhor Jesus. A mente, né, que é a parte líder, entende a palavra que você ouviu. Depois, na sua vontade, você decide receber essa palavra. E a sua emoção, ela sente prazer em aceitar. Então acontece algo. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que perceber. Passa por todas as partes do nosso ser até entrar no nosso espírito. Mas se a gente ficar simplesmente na esfera da mente, né, simplesmente analisando a palavra, ela não vai cumprir o seu caminho até o final. E aí é que muitos cristãos acabam vendo o Espírito só como coisas exteriores. Não percebem a importância de Deus no seu interior, de uma transformação de dentro para fora, do trabalhar de Deus. E é aí que o inimigo entra, né, sequestrando a preciosidade do caminhão da fé. E aí muitos entram em dúvida, né? Ficam ali, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Ó Senhor Jesus, tal, fulano fez isso e enganou, então tudo é mentira. Senhor Jesus, hoje por mais que possam ficar horas e horas mostrando vídeos de pessoas manipulando o outro, falando isso, falando aquilo, eu sei que Deus é real. Senhor Jesus, eu vou ficar triste pela situação de pessoas inventando coisas sobre Deus, mas isso não vai tirar de mim o fato de tudo que Deus realizou na minha vida, de toda a comunhão, todo o caminhar diante de Deus. É o que ele está mostrando. Se você receber a fé no seu espírito, não como estudo, não como uma filosofia, não como algo bonito para falar por aí, não é na mente, é no espírito. Isso vai gerar em você uma fé subjetiva, que é o quê? É a sua experiência íntima com Deus. Senhor Jesus, você vai ter uma experiência íntima com Deus. Você vai conhecer a pessoa de Deus. E é isso que a Bíblia quer nos apresentar. A Bíblia lida de maneira correta. Ela te leva muito mais do que um sentido, do que uma palavra. Ela te leva diante do próprio Deus. E esse tem que ser o trabalhar hoje. Hoje os irmãos têm insistido, né, que hoje o Senhor ele quer uma nova liderança. Ele quer irmãos que levem, né, os cristãos, que levem as pessoas diante de Deus. Querem que leve pessoas para o reino, a receber o trabalhar de Deus, a compreender. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Trazer uma palavra que os irmãos possam compreender, que os irmãos possam exercitar a sua fé, receber o próprio Deus. Como os irmãos estão sempre falando, eu sempre repito aqui, a gente não está aqui para convencer ninguém. Senhor Jesus está aqui para levar os irmãos na presença do Senhor. É para que cada um tenha comunhão com o Senhor. Eu posso te apresentar um monte de coisas, mas se você não vê isso diante de Deus, amanhã vai vir alguém e vai te convencer, vai te distrair. Ó Senhor Jesus. Por isso que precisa realmente estar claro. A fé é o conteúdo do plano de Deus. Tudo aquilo que Ele preparou, tudo que Ele é, tudo que Ele realizou. Senhor Jesus, e tudo isso é Cristo. O irmão até fala assim, Cristo ele é o conector central do universo. Sem Cristo, o plano de Deus entra em colapso. Então Cristo é o ponto central. Tudo é sobre Cristo. Então o que acontece? Você não pode só receber Cristo na sua mente, para analisar, para estudar. Tem pessoas que sabem tudo a respeito de Cristo, mas nunca teve uma experiência. Senhor Jesus, nunca experimentou esse Cristo. Como o irmão deu exemplo, né, no vídeo, não está no alimento diário, mas ele fala do peixe. A pessoa que entende tudo de peixe, fala de peixe, conhece um monte de coisa, mas não gosta de comer peixe. Não gosta do sabor do peixe, não experimenta, não quer comer. Para ele, peixe não serve para comer, só para estudar. E a gente não pode ser assim. Eu preciso receber Cristo. Por isso ele está mostrando para nós, olha, eu preciso experimentar aquilo que Deus está colocando. Deus está administrando a sua casa, que somos nós, nos dando o quê? Cristo. Ó Senhor Jesus.
Então a gente tem que perceber que eu preciso receber Cristo no mais íntimo do meu ser. Qual é a parte mais íntima do seu ser? O seu espírito. Senhor Jesus. Então a gente não pode tomar espírito como algo exterior apenas, e também não pode apenas achar que espírito é uma motivação. Não, o espírito é o órgão adequado para contatar Deus. Eu preciso exercitar o meu espírito. E quem vai transportar tudo aquilo que Deus é para dentro do meu espírito é a palavra. Da minha parte eu tenho que fazer o quê? Ouvir. Tenho ouvidos, eu tenho que ouvir. Senhor Jesus. E eu preciso crer. A minha fé só vai receber se eu crer. Por isso ele fala, né? Ouça a palavra e fala, sim, eu recebo, eu aceito a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E aí tudo muda. Acontece, né? Tudo aquilo que Deus preparou. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus ela é como a chuva, como a neve, né? Que não volta para o céu vazia. Né? Ela não volta sem que primeiro cumpra aquilo que ela foi designada. Então a gente sabe que existe um ciclo, né? Vem a chuva, molha a terra, vem o sol, acontece a evaporação, né? E aí formam as nuvens e chove de novo. Então ela vem, rega, nutre a terra, evapora, vem de novo, rega, nutre a terra e vai. Então é um ciclo. Então o Senhor está mostrando para nós, a palavra ela tem um destino. A realidade da palavra é aquilo que Deus quer colocar em nós. E a palavra, ela também é vida. É a vida de Deus sendo dispensada para nós. Né? É o conteúdo da fé, que é o próprio Cristo. Mas o meu ouvido tem que estar ligado para eu poder perceber essa palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Se o seu ouvido não está ligado, você não recebe. O caminhãozinho vem, bate na porta do ouvido, o ouvido não está aberto, ele volta. Então eu preciso ouvir. Né? Então eu tenho ouvido. Mas como a palavra vai falando várias vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então cumpra a função do seu ouvido, que é de ouvir. Senhor Jesus, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, uma vez que a gente ouve, ela vai entrar agora na nossa alma e agora eu preciso entender a palavra. Preciso compreender. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então eu preciso entender, né? Não a palavra como mera doutrina, Senhor Jesus, mas para trazer vida para mim, para trazer direção, Senhor Jesus, para não me distrair. Né? É como aquela pessoa que realiza um plano de negócios. Né? Sempre que você vai realizar um plano de negócio é bom você escrever, porque depois pode acontecer situações e você está tudo escrito ali, você vai adaptando as coisas. Porque se você não escrever, vem as distrações, né, Senhor Jesus. Aí quando vem as distrações, a pessoa, se ela não colocou ali de maneira bem clara, olha, meu objetivo é esse aqui, ela vai deixar de cumprir e não vai perceber. Então, a gente escreve, aí aconteceram situações, aí a pessoa daqui a pouco vem desesperada. Poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Aí você vai lá e pega, olha o plano de ação. Você cumpriu, você fez esse objetivo aqui, e não, sai totalmente fora do meu objetivo. E agora? Senhor Jesus. Né? Aí a pessoa demora um tempão para construir, né, Senhor Jesus, ali o seu negócio e tal, se distrai e depois perde tudo. Aí perdeu sua credibilidade como profissional, e aí ele já não pode mais atuar ali. Ele agora tem que ir para outro lugar. Por quê? Porque se distraiu. Então o Senhor está mostrando para nós, ele quer nos distrair com muitas coisas, né? E a gente vai deixando de ter crédito na palavra. A gente vai dando crédito às mentiras, Senhor Jesus, e a palavra vai perdendo força para nós. Não é que a palavra seja fraca, é que eu não vejo a força na palavra. Eu não valorizo, por isso que ele mostrou para nós no finalzinho. A palavra tem uma carga preciosíssima para nós, que são os elementos da fé. Então a gente precisa sempre ir diante da palavra para ver, olha, o que eu estou recebendo através dessa palavra, está trabalhando na minha fé ou foi só uma historinha? Ó Senhor Jesus, será que ela veio recheada de fábulas, de genealogias, cheia de um monte de coisas? Senhor Jesus, não, eu preciso receber os elementos da fé. Isso precisa aumentar a minha fé. E aí depois, é o que aqui está no alimento já no final. Depois eu preciso guardar, valorizar essa palavra. Guardar o quê? É praticar, dar valor àquilo que Deus está entregando, para que ela se torne cada vez, né, maior, né, sempre crescendo a minha fé subjetiva. No meu espírito, sempre de forma crescente, eu sempre tenho que ter mais fé. Ao tocar na palavra, eu preciso sempre ver isso. Poxa, isso aumentou a minha fé, isso me ajudou, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né, como o irmão falou, a gente tem que repetir, né?
a fé só tem utilidade se eu crer. Se eu não crer, o inimigo está roubando. É como a parábola do semeador, né? Caiu no meio do caminho, vieram as aves, né, e comeram. Levaram tudo aquilo que estava sendo semeado. E o inimigo faz assim, a gente fica pensando um monte de coisa, não dá atenção para a palavra, não guarda. Senhor, a gente precisa realmente guardar, valorizar, não deixar que essa palavra se desvie do caminho, da rota, que ela atinja a nossa fé, formando a nossa fé. A gente tem sempre que comparar aquilo que eu creio e aquilo que está na palavra, aquilo que Deus está dispensando e aquilo que eu estou aceitando ou rejeitando. A gente precisa realmente perceber isso. Eu quero receber aquilo que Deus quer dispensar para mim. Não é aquilo que eu quero ouvir, mas é aquilo que Deus está falando. Se hoje nós temos palavra para falar, se Deus está falando hoje, eu tenho que receber, eu tenho que ouvir. Se Deus está falando, é minha obrigação parar para ouvir. Então cada um de nós possa despertar e perceber, olha, Deus está falando, eu quero ouvir, eu quero exercitar minha fé, eu quero receber o conteúdo que Deus está dispensando. Ó Senhor Jesus, a verdade, Ele mesmo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.